Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu fico muito honrado em participar do primeiro congresso online de alimentos e agropecuária realizado pelo Instituto Federal de Pernambuco. Eu sou o Daphne Didier, tenho experiência de mais de 10 anos na área de qualidade e assuntos regulatórios na indústria de alimentos. Sou formado em tecnologia de alimentos pelo Centec Cariri, especialista em biotecnologia com MBA em gestão e certificação da qualidade na produção de alimentos. Também sou auditor líder da FSC 22000, professor da Universidade Estadual do Ceará, onde ministro disciplinas nos cursos de pós-graduação de Vigilância Sanitária e Ciência dos Alimentos, e recentemente escrevi um livro sobre produção e qualidade do mel. Também sou fundador do web portal Alimentos Consultoria, então é só acessar www.alimentosconsultoria.com.br e cofundador da Tacto Food School. Além disso, sou consultor, palestrante e nordestino com orgulho, tá? A Tacto Food School é uma escola e uma consultoria focada em alimentos. Nela, nós atualizamos os profissionais que trabalham na indústria de alimentos, serviço e fiscalização em todo o Brasil. Nós temos como foco a qualidade, inovação, assuntos regulatórios e pesquisa e desenvolvimento. Se quer conhecer um pouco mais da Tacto, acesse www.tactofood.school. Lá nós temos cursos online e cursos presenciais, que no momento estão suspensos por conta da pandemia, mas nos cursos online vocês terão a maravilhosa experiência de compartilhar conhecimento conosco. Então vamos juntos revolucionar o mercado de alimentos? Com isso só acontece através do conhecimento. E a convite do Instituto Federal de Pernambuco, eu vim falar com vocês sobre um tema bastante importante. Como participar nos processos de criação de normas e leis para alimentos? Nós sabemos que toda a produção de alimentos, desde a concepção do estabelecimento, da estrutura, equipamentos, tudo que será utilizado, como também padrão de identidade e qualidade do produto que será produzido, é regido por normas. Seja esse produto de origem animal, fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, ou seja, esse produto não de origem animal, que é fiscalizado pela Vigilância Sanitária por meio da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essas normas, elas norteiam e determinam como os alimentos devem ser produzidos. Como eu falei, desde a estrutura física da empresa, como também do padrão de identidade e qualidade, características sensoriais, físicas, microbiológicas, limites de contaminantes, entre outros. E você sabe como participar dessas normas que são criadas e publicadas e que devemos cumpri-la? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema nessa palestra. Antes disso, eu pergunto, o que me credencia para falar sobre o assunto? A principal coisa que me credencia para falar sobre legislação é porque eu sou um cidadão brasileiro. Eu tenho deveres e tenho obrigações. Na nossa Constituição, artigo 1º, parágrafo único, diz que todo poder emana do povo. As normas, leis, portarias, instruções normativas, todas elas são publicadas por órgãos reguladores de alimentos, mas nós, profissionais, cidadãos, todas as pessoas envolvidas, profissionais de saúde, alimentos, etc., temos o dever de participar, porque elas são realizadas através de ministros, através de secretários, que estão ali representando o povo. Então, a legislação de alimentos, quando ela é construída, quando ela é publicada, ela tem que atender uma finalidade. E a finalidade nunca pode ser prejudicar ou então proibir ou dificultar a produção, no caso de alimentos. Então, o que me credencia para falar sobre o assunto é que todo o poder emana do povo. E esse povo sou eu, é você e todas as pessoas que vivem no Brasil e que principalmente trabalham no setor de alimentos, trabalham em indústria de alimentos ou no setor alimentício. Porque somos nós, os profissionais de alimentos, que temos a responsabilidade de conhecer essas normas e garantir a correta aplicação dela na indústria ou no estabelecimento a qual você trabalha, para que assim o produto atenda um padrão de identidade e qualidade e que esteja apto, que seja seguro ao consumo. Dentro dessa perspectiva, eu quero trazer alguns questionamentos. O primeiro é, como eu participo da criação ou alteração das leis e normas?
Qual a importância de participar? Existem novas mudanças? E por último, isso muda alguma coisa? São perguntas essas que eu pretendo responder com vocês ao decorrer dessa palestra. A primeira delas é como é que eu participo dessas consultas e alterações de leis e normas. Como assim, Daphne? Eu tenho que participar? Como assim essa lei vai levar em consideração o que eu tenho para dizer? Eu vou falar para você que sim, você deve participar e tem como participar. A forma correta de participar do processo de criação e alteração de leis é através das consultas públicas. Essas consultas públicas nada mais são do que processos democráticos para a construção conjunta de políticas públicas entre o governo e a sociedade, de uma forma transparente, onde se tem a oportunidade do órgão regulador naquele momento ouvir a voz da indústria, ouvir a voz do profissional e levar em consideração sua experiência e conhecimento prático sobre o assunto para que a construção dessas normas sejam as mais sensatas e que não venham a dificultar a produção de alimentos. Óbvio, dentro do que é seguro, aceitável e ponderável para o produto, para que esse produto tenha como objetivo ser seguro ao consumidor. E todos podem e devem participar desse processo de consulta pública. Quando eu digo todos podem, porque é uma condição. Óbvio que nós não somos obrigados a participar legalmente, como, por exemplo, somos obrigados a votar e participar dos processos políticos de votação. Então, é uma condição. Mas quando eu digo que devem, porque nós, principalmente profissionais da área de alimentos, temos um dever ético com nossa profissão, com nossa categoria, um dever ético com a sociedade, um dever ético com nossa mãe, com nosso pai, irmãos, irmãs, pessoas que não conhecem ou não sabem entender corretamente, às vezes, os alimentos, as regras de rotulagens, as informações de publicidades. Todas elas são garantidas e estão ali através de normas que determinam. Nós, como profissionais da área de alimentos, devemos participar dessas consultas públicas quando elas estão abertas, nesse momento de modificação, para que a gente possa tornar cada vez mais, por exemplo, essa rotulagem mais clara e transparente. Não só a rotulagem, um dever com a sociedade, mas um dever ético do profissional em participar. Até porque não adianta depois você, profissional da área de alimentos, estar trabalhando na indústria, ter que cumprir uma legislação a qual você não conhece, não sabia que existia, mas tem que cumprir. Porque é assim que a legislação ela é mandatória. Quando nós falamos de legislação de alimentos, elas não são uma condição, elas são mandatórias. Quando a fiscalização chega para efetuar a verificação do cumprimento de normas, não existe uma condição. Oi, fiscal, eu vou cumprir só a metade da norma. Não. As normas e determinações devem ser cumpridas na sua totalidade. Por isso que eu digo que todos podem e devem participar da consulta pública. É nesse momento que a nossa voz será ouvida. É nesse momento que os órgãos reguladores poderão entender das dificuldades e o que nós temos a falar, ou a dizer, nesse momento de construção de normas para que elas se tornem acessíveis, compreensíveis e facilitem o processo de produção de alimentos. Por exemplo, quando eu falo de participação de consulta pública, eu quero perguntar: você já participou de alguma consulta pública? Tempo, tô brincando. Você já soube que tinha alguma consulta pública? As consultas públicas, elas são abertas dentro dos sites dos órgãos e elas estão ali para receber as contribuições. Mas, infelizmente, no Brasil, eu digo Brasil porque é onde eu tenho maior conhecimento e esse processo de consulta pública democrática acontece com mais participação aqui. Esse processo de consulta pública ainda é pouco visto e às vezes não recebe uma grande visibilidade. Com exceções de temas com mais polêmicos ou temas que recebem maior ou uma ampla divulgação, outros processos acabam não tendo
quase pessoas que participam, e depois essas normas são construídas, são publicadas e nós teremos que cumpri-las do mesmo jeito na indústria de alimentos. Eu vou dar alguns exemplos de normas, consultas públicas que foram abertas, foram finalizadas e vamos conhecer aqui quantas pessoas participaram. Será que você participou de alguma dessas que eu vou falar agora? A primeira dela é a consulta pública 458, de 27 de dezembro de 2017. Nessa consulta pública, a proposta era alterar a Resolução 27 de 2010, que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro. Como nós sabemos no Brasil, produtos que não são de origem animal, a maioria deles são dispensados de registro e outros têm o seu registro obrigatório. Quem determina as categorias ou aonde se determina as categorias que necessitam ou não de registro é a RDC 27 de 2010, que passou por um processo de alteração por essa consulta pública. Ela foi publicada em 29 de dezembro de 2017 e ficou aberta para receber contribuições, ou seja, para receber o que nós profissionais tínhamos para falar, de 7 de janeiro de 2018 a 9 de abril de 2018. Estamos falando um pouco mais de 90 dias, exatamente 90 dias, né? Ou pouco mais de 90 dias. Então foram 3 meses para que os profissionais, os cidadãos, as pessoas físicas, jurídicas pudessem participar desse processo de consulta pública, que na minha opinião é bem importante. O que se determina que vai ser registro obrigatório e o que determina que vai ser dispensado de registro tem impacto direto na produção de alimentos. Até porque produtos que necessitam de registro, na Anvisa, no caso, ele tem um processo um pouco mais longo para a sua aprovação. Essa consulta pública foi a 458, teve esse período de contribuição. A justificativa principal é que, para ela entrar em revisão, é que aquele arcabouço, ou seja, aqueles temas envolvidos aplicados a suplementos alimentares é fragmentado em diversas lacunas regulatórias e sobreposições de categorias de produto. Então, o principal objetivo de revisar a 27 de 2010 foi trazer ali uma modificação na categoria de suplementos alimentares sobre a sua obrigatoriedade ou não de registro. Nessa legislação, como justificativa, por exemplo, não estava formalmente definidos na nossa legislação as várias categorias de produtos sujeitos à vigilância sanitária na área de alimentos, principalmente de medicamentos e suplementos. Antes dessa revisão, nós tínhamos um grande problema, e ainda temos alguns problemas, mas após norma isso tende a finalizar, de que era suplementos sendo vendido como medicamentos e medicamentos sendo vendidos como suplementos. Nós tivemos uma modificação nas normas de suplementos e depois tivemos uma modificação nessa legislação. E o objetivo da consulta pública foi estabelecer quais suplementos alimentares estavam dispensados ou não da obrigatoriedade de registro. Essa consulta pública, como vocês estão vendo aqui, tiveram exatamente 47 respondentes. Pessoal, isso é muito pouco. Imagina a quantidade de profissionais de alimentos que nós temos no Brasil. Imagina a quantidade de pessoas que nós temos no Brasil. Aí mesmo no Instituto Federal de Pernambuco. Quantas pessoas já passaram pelo Instituto da área de alimentos? Quantas pessoas já se formaram? Quantas estão se formando ainda? Então, 47 pessoas participar desse processo é muito pouco. E olhe lá. E olhe bem que dessas 47, 31 pessoas eram pessoas físicas e 16 se autodeclararam como pessoas jurídicas, ou seja, indústrias. Então, 34% era a indústria participando desse processo de regulação. Nesse outro gráfico, que ele está lá no relatório de análise de participação número 8 de 2018, participação número 8 de 2018 da CP 458, desses 47 respondentes, 21 deles se declararam como profissional de saúde, 5 como outros profissionais, ninguém como pesquisador, 5 pessoas se declararam como cidadão. E na indústria, no setor regulado, nós tivemos desses 16, 4 do órgão público, 1 de associações voltadas aos profissionais, 10 do setor regulado e 1 se declarou como outro.
Então, mesmo assim, que voltando para a pessoa física, 21 pessoas foram da área de saúde e apenas 5 cidadãos e 5 outros profissionais. Então, isso mostra que mesmo desses 47, as pessoas que participam ainda têm uma participação muito pequena da própria sociedade. Não é o nosso caso, estamos falando com profissionais técnicos de alimentos e que deveriam estar participando dessas construções da legislação. Nessa legislação específica, nessa consulta pública, perdão, nós tivemos aqui um total onde 28 pessoas disseram que concordavam parcialmente e 17 pessoas disseram que concordavam totalmente. Olha só, dos profissionais de saúde, 10 disseram que concordavam, 10 disseram que não concordavam parcialmente e um deles não concordava com a norma. Aqui nós vimos que mesmo da pequena quantidade de respondentes, a divergência de opinião entre eles é grande. Então, por isso que mais uma vez se faz necessário a maior participação de pessoas. Nessa situação, se a gente for avaliar um indicador de prestação de informação, por exemplo, do total de 47, 10 pessoas responderam e 2 delas disseram que essa norma, quando foi publicada, essa consulta pública, simplificaria os processos relativos à prestação de informação. 3 delas disseram que não iria alterar processos relativos. Uma delas disse que criavam obrigações. Então, mais uma vez, nós vemos que esse processo de construção ele é bem polêmico e por isso que se faz necessário a participação de grande parte da sociedade e dos profissionais. Se a gente for avaliar o indicador de informação, que é aquele sobre o impacto do nível de informação do cidadão, das 47 respondentes, 26 responderam a perguntas relacionadas ao tema e disseram que aumenta o nível de informação qualificada. O que chama a atenção aqui é na publicação. Dessas 47, como eu falei, 65%, ou seja, 31 respondentes eram pessoas físicas. 36 concordou completamente, 58 concordou parcialmente, ou seja, em alguns temas, em alguns textos, em alguns artigos ou parágrafos da consulta pública, eles fizeram sugestão de alteração e 6% discordaram completamente. Além disso, 65% declarou ter uma avaliação positiva quanto aos seus possíveis impactos. Então, mesmo assim, apesar de ser uma representatividade boa, 65%, mas se olharmos para o número de respondentes, foram apenas 47. E essa legislação foi publicada. Saiu a resolução da diretoria colegiada, RDC 240, de 26 de julho de 2018. Nela trouxe a modificação das categorias de alimentos. Está aqui, suplementos alimentares, como isento ou desobrigado do registro, dispensado do registro obrigatório. E apenas os suplementos alimentares contendo enzimas ou probióticos é que hoje tem registro obrigatório. Vamos falar de outra consulta pública também que aconteceu? Foi a 541 e 542, publicada em 18 de julho de 2018. Nela dispõe sobre o regulamento técnico de padrões microbiológicos e ela ficou aberta de 25 de julho a 24 de setembro de 2018. Todos vocês na indústria, na faculdade, sabem ou já ouviram falar de padrões microbiológicos. A legislação que ainda está em vigor até a transição da nova é a RDC 12 de 2001. E um dos motivos para se avaliar é que essa norma, que ainda está vigente, ela é fundamental, principalmente para o tema microbiológico, para que sejam revistos ou complementados esses padrões que regem a produção de alimentos sobre a sua condição microbiológica. A necessidade de se revisar é que esses padrões possam atender ao progresso da ciência e tecnologia de alimentos, as alterações da própria ocorrência de micro-organismos patogênicos, como também evidências epidemiológicas e do perfil demográfico dos consumidores. Essa consulta pública teve por objetivo assegurar a segurança alimentar ou minimizar o impacto de potenciais perigos alimentares na saúde do consumidor, aplicando-se a eles boas práticas nas etapas da cadeia produtivas e os padrões microbiológicos sendo utilizados para validar as medidas de controle adotadas.
Então, sempre quando a gente produz alimentos, ele tem um padrão microbiológico que deve ser atendido. Para vocês terem ideia, dessa consulta pública nós tivemos 101 respondentes, pouco mais do que a anterior. Então, 50 pessoas a mais, ou respondentes. Mas mesmo assim, 101 pessoas apenas responderam. Dentre elas, 50 respondentes eram pessoa física e 51 pessoa jurídica. Dessas 50 pessoas como físicas, 18 se declararam como profissional de saúde, 15 como outro profissional e apenas 10 como cidadão. Na opinião desses respondentes, 72 pessoas concordaram parcialmente e apenas 27 concordaram completamente, tá? E desses que se autodeclararam profissionais de saúde, 11 concordaram parcialmente, ou concordaram completamente, 7 parcialmente. Aqui nós temos os resultados de outros profissionais, pesquisadores, cidadão, órgãos públicos, mais uma vez mostrando que os temas eles geram grandes discussões, principalmente porque nós estamos falando de um padrão microbiológico que o alimento deve atender. E que às vezes, dependendo do processo produtivo, ele não consegue ser atendido. Óbvio, se o alimento não atende o padrão microbiológico, ele não pode ser comercializado, tá? De forma geral, nós tivemos 101 contribuições apenas, tá, gente? 101 contribuições é muito pouco. Parece até despelativo, né? Falar que é muito e pouco, mas é pouquíssimo. Né? 101 pessoas, isso é pouquíssimo. 26% disseram que concordavam, 71% parcialmente. 57% desses 101 declarou que tinha uma avaliação positiva e 20% disse que teve um impacto negativo. E você? Participou desse processo de consulta pública? Qual é a sua avaliação ou qual foi a sua avaliação durante esse processo? Vou mostrar mais uma consulta pública aberta. Nós tivemos a publicação já dessa consulta pública, que resultou na RDC 331 de 2019, publicada em 23 de dezembro de 2019. Não só essa, mas também com a Instrução Normativa 60, tá? De 23 de dezembro de 2019. Nela, estabelece os padrões microbiológicos de alimentos e sua aplicação. Na Instrução Normativa 60, traz os seus padrões e tabelas com limites. Outra consulta pública, essa mais recente, tá? Foi a consulta pública 681 de 31 de julho de 2019. Nela se definia ou se propunha definir os requisitos para o uso de gordura trans industriais em alimentos. E ela ficou aberta de agosto a outubro de 2019. Nela, o objetivo de se fazer uma revisão sobre a norma, ou criar uma norma, ou definir requisitos, é que os estudos científicos demonstravam que os ácidos graxos trans podem contribuir para o desenvolvimento de várias doenças. E vários países também já adotaram medidas combinadas de rotulagem e de restrição até de gorduras de ácidos graxos trans industriais para combater o excesso de ácidos graxos trans. E o objetivo dessa consulta pública foi justamente definir esses requisitos para o uso de gorduras trans industriais em alimentos, tá? Dessa consulta pública, nós já tivemos um número mais simbólico. Tivemos ao total 1.220 respondentes. É bom, mas ainda não é suficiente, tá? E nesse ponto aqui eu trago uma coisa importante, que a maioria dessa vez foram pessoas físicas. Nós tivemos 96% de pessoas físicas respondendo, tá? 767 como profissionais de saúde, 22 outros profissionais, 50 como pesquisador e 345 como cidadãos. Tá? Então, é importante participar desse processo. Se ela é a favor ou não da proposta, dos 1.220 respondentes, 897 disseram que sim, 27 disseram que tinham outra opinião e 296 não responderam. Esse número se torna até um pouco maior das outras duas consultas que nós falamos, mas mesmo assim o número ainda é pequeno. Ele ainda não representa uma quantidade significativa dos profissionais de alimentos que nós temos no Brasil, tá? E aqui é o perfil profissional de cada um. A norma foi publicada e nós tivemos, como eu falei, 1.220 1.220 respondentes.
E 88% deles declarou ter uma avaliação positiva e apenas 2% com impacto negativo. Olha a importância da participação de todos os profissionais. Tá vendo? E foi publicado a resolução resultante dessa consulta pública, que foi a RDC 332, de 23 de dezembro de 2019, que ele define os requisitos para o uso de gorduras transindustriais em alimentos. Se você não conhece essas legislações que eu estou falando, então acesse o site www.alimentosconsultoria.com.br. Não vale ficar desatualizado. E vamos só mais um exemplo aqui para vocês conhecerem como essa participação de profissionais flutua bastante. Tivemos uma consulta pública 397 em 2017. Nela se determinava a proposta de aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia autorizados para leite em pó. Ela foi publicada em setembro de 2017 e ficou de outubro a novembro aberta para receber contribuições. O objetivo principal era que a regulamentação do padrão de identidade e qualidade do leite em pó, que é de competência do MAPA, o meu da portaria 394/97, conflitava com a própria legislação da Anvisa, que determinava a ela a autoridade ou a responsabilidade de autonomia para legislar sobre aditivos e coadjuvantes de tecnologia. Por isso que se fez necessário essa consulta pública para que a Anvisa pudesse determinar. E o objetivo dela foi restringir o uso de aditivos alimentares contendo alumínio na sua formulação em leite em pó. Internalizar, óbvio, a lista de aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologias autorizados. Sabe quantas pessoas nós tivemos participando? 2. Apenas 2 pessoas participaram. Uma foi uma pessoa física e a outra uma pessoa jurídica, que foi o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Pessoal, nós estamos falando da lista de aditivos e coadjuvantes que estão hoje autorizados na produção de leite em pó, principalmente para proibir a utilização de aditivos com alumínio na sua composição. Apenas 2 participantes. É pouquíssimo. Tá? Eles fizeram a participação, foi levado em consideração, mas estamos falando de um tema de bastante repercussão e de grande responsabilidade. E apenas 2 pessoas tivemos 2 participações. Uma pessoa física e uma jurídica, tá certo? As consultas públicas, como eu falei, elas são isso. É justamente nesse período onde o órgão abre para que ela receba as informações, receba as contribuições, é aquele momento onde você diz: oi, Anvisa, oi, MAPA, eu não concordo com esse tema que você está propondo. Eu não concordo com esse artigo está errado. Isso precisa ser modificado. É nesse momento, então, na consulta pública deve ter a participação de vocês. Por quê? Qual a importância de participar, além dessas que eu falei? Uma delas é a oportunidade, claro, de contribuir e opinar nessas decisões. Afinal de contas, somos nós, os profissionais de alimentos, que teremos a principal responsabilidade de conhecer as normas e auxiliar sua correta aplicação na indústria. Outra importância é conferir legitimidade a esse processo. Quanto mais pessoas participam, mais legítimo, mais transparente, mais publicidade o tema se tem. Outra importância é ajudar, óbvio, aos órgãos a identificar fatores que fogem do conhecimento deles. Não é que os órgãos reguladores não têm conhecimento, eles possuem, mas nós, profissionais de alimentos, é que estamos diariamente na indústria. Então, aquele detalhezinho que a norma não fala, aquele item que não está descrito aqui, é o que eu tenho que levar na consulta pública para que seja avaliado e possivelmente a norma seja alterada. Outra importância é trazer à sociedade a possibilidade de discutir esses temas, como também de ser ouvida, tá? Como eu falei, nesse momento da consulta pública, que você, profissional de alimentos, pode ser ouvido pelos órgãos. E, por fim, conferir esse processo democrático e transparente. Existem novas mudanças, por exemplo,
Você falou, Daphne, de consultas públicas que já passaram, 2017, 2018, 2019. Existem novas mudanças? Sim. Na Anvisa nós temos uma agenda regulatória, que ela tem um período de 2017 a 2020, essa. A agenda regulatória é o instrumento de planejamento que dá transparência e previsibilidade ao setor regulado. É nela onde se determina quais os temas que serão discutidos. Desde 2009 que a Anvisa publica adições dessa agenda regulatória. É lá onde eu posso conferir os temas que estão em discussão. E ali posso determinar os temas que mais têm afinidade e irei fazer contribuições. Esse modelo da agenda regulatória 2017-2020 é o primeiro a possuir um período de vigência quadrienal. Tá certo? Atualmente, nós temos 19 temas relacionados diretamente ao macrotema de alimentos. São eles: procedimentos para regularização de alimentos e embalagens, novos ingredientes, inovações tecnológicas e atualização de lista de alimentos, padrões microbiológicos, apesar de ter sido publicado, ele continua ainda na agenda, requisitos sanitários para aditivos e coadjuvantes de tecnologia, contaminantes de alimentos, resíduos de medicamento veterinário, material de contato, rotulagem de alimentos, esse principalmente. Nós tivemos recente a consulta pública sobre rotulagem nutricional frontal, uma consulta pública que teve, dessa vez sim, um número muito significativo de participações, e eu espero que você tenha participado, tá certo? Outro tema que está lá como concluído é o Programa de Controle de Alergênicos, já concluído, Promoção Comercial e Publicidade, que foi arquivado. Temos outros diversos temas: gorduras trans, que foi recentemente concluído, boas práticas de fabricação, alimentos para fins especiais, suplementos alimentares, produtos para cereais, farinha, farelos e farinhas, que recentemente abriu também a consulta pública, requisitos para óleos vegetais, gorduras vegetais e creme, que também tem consulta pública aberta, e entre outros temas. Então, nós temos 19 temas na agenda regulatória da Anvisa. O Ministério da Agricultura também tem uma agenda regulatória que está começando a ser implantada agora. E nela você pode conhecer os temas que estão sendo discutidos. E tem outras boas práticas de elaboração, lista de limites máximos de resíduos em medicamentos veterinários de produtos de origem animal. Tá? E muda alguma coisa, Daphne, participar desses processos? Eu vou dar um exemplo para você. Teve uma consulta pública que foi a portaria 146 de 20 de novembro de 2017. A proposta da consulta pública era estabelecer o regulamento técnico de identidade e requisitos mínimos de qualidade que deve atender o produto carne temperado não submetido a tratamento térmico. Ela foi publicada em dezembro de 2017 e ficou aberta de 22 de dezembro de 2017 a 22 de fevereiro de 2018. Qual foi o resultado? Muitas pessoas participaram e a minha sócia, Cris, ela também participou. E ela mandou lá uma sugestão, que no artigo 6º, onde se falava dos produtos, dos ingredientes opcionais para produtos carnes temperados, o texto proposto trazia apenas o vinho como ingrediente adicional. E ela sugeriu que fosse incluído demais bebidas alcoólicas e também não alcoólicas, que tradicionalmente eram empregadas no tempero de carne, tanto na culinária brasileira como na mundial. Então, carne separada com cerveja, cachaça, uísque, suco de laranja e outras frutas, né? Essa contribuição dela foi aceita, tá? E ele, não só esse, mas também outra contribuição ela fez, como os erros gramaticais, ela foi aceita e a legislação foi publicada. A legislação foi publicada, a normativa 17 de 2018, 29 de maio de 2018, e aprova o regulamento técnico de identidade e qualidade de produto de carne temperado. E olha só, no artigo 6º, antes o texto previa apenas vinho, e depois da contribuição que ela sugeriu que fosse adicionado outras bebidas, e foi aceito pelo Ministério da Agricultura, o artigo 6º foi publicado dessa forma: ingredientes opcionais, aditivos, águas. Aí tem vinho, cachaça, cerveja, uísque, conhaque, suco de frutas e outras bebidas alcoólicas e não alcoólicas, vinagre e mel. Olha a importância de participar do processo regulatório. Se a Cristina, minha sócia, não tivesse participado, possivelmente nós teríamos um problema hoje, que seriam as carnes temperadas, só podendo ter como ingrediente opcional o vinho. E tudo isso que nós já utilizamos,
sucos de frutas, cerveja, uísque na composição não estariam permitidos. Então, mais uma vez, profissional de alimentos, mais uma vez para você que está me assistindo agora, participando do primeiro congresso online de alimentos e agropecuária do Instituto Federal de Pernambuco, é sua responsabilidade participar. Não fique esperando o outro participar, você tem que participar, tá certo? Olha aí a modificação dela. E como é que eu mudo esse cenário? Eu já falei. Nós mudamos esse cenário de legislações que são difíceis de cumprir com a sua voz, com a nossa voz. E é nesse momento da consulta pública onde nós, profissionais de alimentos, temos a oportunidade de ter a nossa voz ouvida, né? Nesse momento, a nossa voz será recebida pelos órgãos reguladores de alimentos, tá? Então, participe das consultas públicas. É um dever ético seu. Você está ajudando não apenas o setor, mas ajudando a sociedade a que essas legislações se tornem cada vez mais fáceis de serem aplicadas e que tenham menos complicações e que com isso produzam alimentos mais seguros à população. Tá? E ainda dá tempo. Não vem dizer, tudo bem, a partir de hoje eu vou participar. Não participei dessas porque eu não sabia. A pessoa que não tinha nenhum aberto, queridinho ou queridinha? Tem sim, temos a consulta pública 813 e 814 e nela traz os requisitos sanitários para óleos e gorduras vegetais. Tá vendo como dá tempo? E dá tempo sim, viu? O prazo de contribuição dela é até o dia 24 de agosto. Então não vale me dizer que não tive tempo de participar. Acesse o site da Anvisa, www.anvisa.org.br, clica lá em consultas públicas, procura a 813 e 814, o formulário de participação é muito amigável e fácil de fazer, vai aparecer item por item da norma e você tem a oportunidade de, em cada artigo, fazer a sua contribuição. Afinal, tem uma frase que eu gosto muito de dizer: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então não vale dizer que não conhecia, não vale dizer que não sabia que a lei existia. Para que tenha que se cumprir, é um dever nosso como cidadãos, como profissionais da área de alimentos, participar das consultas públicas. É sua responsabilidade ética. Até porque depois não vale dizer que não conhecia, principalmente hoje, no mundo tecnológico, onde as legislações estão no nosso dedo. Através do celular, eu falo muito, a gente dá uma bugada e vem a legislação. Ou então você acessa o meu site, né, www.alimentosconsultoria.com.br, que lá também tem todas as legislações. E você pode se inscrever lá no site e receber essas legislações gratuitas, tá? Mas não vale dizer que não conhece. É seu dever como profissional de alimentos conhecer e garantir a correta aplicação e participar da consulta pública. E mais uma vez eu vou repetir, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com a próxima palestra.